Eu vou comentar sobre atividade complementar, que já está disponível lá no ambiente virtual. E aí vocês têm essa semana para trabalhar nessas atividades utilizando casos práticos, tá? Aqui, atividade complementar, a gente vai abordar 2 casos. E aí, primeiro eu trago a questão a gente comenta a questão do NOPAT, né? Que o NOPAT mostra o lucro do negócio dependente de como a empresa foi financiada. Então, aqui eu trago um exemplo de uma DRE, uma empresa W, uma DRE como a gente está acostumado a ver nos demonstrativos das empresas, e como a gente pode reestruturar essa DRE a fim do quê? Nosso propósito aqui é evidenciar o benefício fiscal das despesas financeiras. Então, o benefício fiscal da dívida. Então, como a gente pode reestruturar essa DRE, a partir da DRE, como a gente pode estruturar essas informações, mostrando ali o que é benefício fiscal, mostrando o que é NOPAT, NOPAT restrito, NOPAT amplo. Então, aqui tem um exemplo para guiar vocês na condução aí da resolução do exercício. E a gente vai para os casos, tá? O caso 1, Grendene e Vulcabras. Qual que é a ideia aqui? São 2 empresas do mesmo setor, 2 empresas representativas no mercado nacional, e a Grendene, no caso, até do mercado internacional. São empresas no setor calçadista, no setor que foi impactado pela crise do Covid. E a ideia é o seguinte, a Grendene é uma empresa historicamente pouco alavancada, uma empresa pouco alavancada com muito caixa. Essa é a Grendene. E a Vulcabras, por outro lado, uma empresa mais alavancada no mesmo setor. Então, qual que é a ideia do exercício? Eu não vou ler o exercício inteiro, eu vou passar pela ideia e mostrar os dados. Então, dada aquela tabelinha para o cálculo do NOPAT, esse caso aqui, letra A pede para calcular o NOPAT amplo, NOPAT restrito, evidenciar o benefício fiscal das 2 empresas para cada ano, utilizando como exemplo do demonstrativo lá com o NOPAT benefício fiscal. Letra B, sabe-se que as empresas analisadas pertencem a um setor que sofreu consideravelmente com os efeitos da crise da Covid-19. Compare os resultados de 2020 com os de 2019. Então, 2020 teve a crise, elas vão ter um impacto na receita, a receita vai diminuir, e uma empresa é mais alavancada, outra menos alavancada. Qual será que foi o impacto desse choque na receita, no resultado dessas empresas? Qual empresa sofreu mais os efeitos da crise? A empresa mais alavancada ou a empresa menos alavancada? Relacione os resultados encontrados com os conceitos vistos em sala de aula. Nesse próprio material, tem aqui as informações que vocês precisam para resolver o exercício, tá? Então, já tem aqui a demonstração do resultado da Grendene, 2018, 19, 20 e 21, e é de uma maneira simplificada, mas as informações estão todas aqui. Algumas informações adicionais, tá? A gente vai trabalhar com uma alíquota de IR de 34%, IR, contribuição social, ali os tributos sobre o lucro. Já tem informação de D, que é o passivo oneroso, que é uma informação de como está estruturada essa estrutura de capital, como está essa estrutura de capital da empresa, mais alavancada ou menos alavancada. Então, D, a gente tem a soma aqui do passivo oneroso, tanto de curto prazo quanto de longo prazo. E o S é o PL, então, o famoso índice D sobre S, estrutura de capital. E a gente já pode notar que os indicadores D sobre S da Grendene são baixíssimos. Desde 2018, 19, 20, 21, índices 0,04 a 0,05. São índices bastante baixos. O que a gente consegue ver aqui também? Receita de venda. A gente já consegue observar, então, uma queda em 2020, que era esperado, pela crise da Covid-19. A gente tem, o que importa para nós aqui, a despesa financeira, como que ela se comportou também nesse período, e o lucro líquido. E a gente tem uma queda de lucro líquido aqui de 2019 para 2020 na Grendene. E como será que foi esse efeito na Vulcabras, sua concorrente, uma empresa mais alavancada? Os dados estão aqui. Então, o mesmo efeito, né? Uma queda na receita de venda, 2019 a 2020. Você tem as despesas financeiras, os valores absolutos são menores por causa que a empresa é menor, né? A Vulcabras é bem menor comparativamente à Grendene. Mas, proporcionalmente, a despesa financeira é mais significativa na Vulcabras. E o lucro líquido da Vulcabras.
Já podemos notar aqui que a queda foi muito mais representativa do que na Grendene, de 2019 para 2020. Então, só de bater o olho, a gente já consegue, né? As duas tiveram choque, as duas tiveram queda no lucro líquido, mas o lucro líquido caiu mais para a empresa alavancada, no caso a Vulcabras, e aqui tem os indicadores também de estrutura de capital da Vulcabras, e a gente nota que são uma empresa mais alavancada. Historicamente, tem dados, tem a planilha também disponível lá no AVA, historicamente, apesar de índices baixos aqui em 2018 e 2019, mas historicamente é uma empresa mais alavancada. Tem dados antes de 2018 lá para vocês. E aí, quando vocês utilizarem, então, dessa demonstração, colocando ali no PAT, brincando com o benefício fiscal, evidenciando o benefício fiscal, isso vai ficar claro. O impacto, então, sobre o lucro, um impacto maior negativamente, porque o lucro decresceu, mais para a empresa alavancar. Então, esse é o primeiro caso para vocês fazerem, a gente ir discutindo ao longo da semana lá no fórum. E o outro caso é o do Carrefour. Aqui, então, no primeiro caso, a gente vai ver esse risco da alavancagem. É um risco da alavancagem frente a choques, como o de 2020, da pandemia da Covid-19. O caso do Carrefour é um pouco diferente, ou ele é bem diferente, porque o Carrefour é uma empresa bem diversificada, conseguiu minimizar bem os efeitos da crise, então é uma empresa que trabalha no atacarejo, supermercado, tem drogarias, posto de combustível, tem e-commerce, então é uma empresa bastante diversificada, tem parte financeira também no Carrefour. E aí, no caso do Carrefour, também a partir daquele mesmo modelo de demonstrativo para evidenciar o benefício fiscal, aqui a gente vai estar preocupado com o seguinte: com o aumento da alavancagem da empresa, a gente vai notar que o Carrefour, eles, até vou aqui nos demonstrativos já, o Carrefour alavancou nos últimos anos, ficou mais alavancado e mais dívida. Então, a gente pode evidenciar isso tanto pelo índice DE sobre S, né, de 0,14 em 2018 a 0,49 em 2021, como a gente pode evidenciar isso pelas despesas financeiras. Despesa na casa de 540 em 2018 para 1,933 em 2021. Então, as despesas aumentaram bastante, sobretudo aqui em 2019 para 2020. Então, a empresa ela foi se alavancando ao longo dos últimos anos. E não tem a queda, né? A queda de receita de 2019 para 2020 não aconteceu, como aconteceu lá para a Grendene e para a Vulcabras. Então, os efeitos da crise não foram tão fortes igual em outros setores. E aí aqui a gente vai discutir o seguinte: com o aumento da alavancagem da empresa nos últimos anos, como se comportaram os tributos sobre o lucro efetivo da companhia? O que será que aconteceu com o benefício fiscal ao longo do tempo? A empresa está se alavancando, o que vai acontecer com o benefício fiscal ao longo desses anos? Eles vão aumentar. Calcule o retorno do acionista por meio do ROI. O ROI aumentou ou diminuiu ao longo dos anos? Então, a gente vai fazer aquele link, alavancagem e retorno. No caso aqui, o retorno para os acionistas. O que será que aconteceu com o aumento da alavancagem? Como se comportou o ROI? O que a gente pode esperar? E será que está alinhado com o que o professor mostrou em aula, está alinhado com a teoria? Explique as variações do ROI frente ao aumento da alavancagem. A letra D, com o aumento da alavancagem, o que acontece com a remuneração do capital total? Aqui é ver o que acontece com a remuneração, tanto do acionista, que é o lucro líquido, quanto o capital de terceiro, que é os juros, são os juros. Então, o que será que acontece com o aumento da alavancagem? O que será que aconteceu com o retorno e também com a remuneração total do capital? Se a gente for colocar ali a remuneração total, lucro líquido mais despesas financeiras, que é a remuneração do capital de terceiro. Então, um exercício que mostra principalmente essa parte da remuneração, como que a remuneração pode aumentar, como que ela aumenta quando a alavancagem está aumentando. Então, são esses dois casos, tá, pessoal, que já estão disponíveis para vocês lá no ambiente virtual. Também deixei passar aqui pela planilha.
Então, para quem quiser saber mais, para quem quiser as informações completas, tem aqui a planilha da Grendene, dados de 2010 a 2021, tabulados, e aí balanço patrimonial completo. Quem quiser ver como que outras variáveis se comportaram ao longo dos anos. Tem demonstração do resultado também, de 2010 a 2021. Já tem até uma estrutura montada aqui para vocês fazerem as contas, tá? Então, quem quiser fazer lá no papel, imprime aquele documento. Quem quiser fazer no Excel, pode trabalhar com a planilha. Então, no caso aqui, nesse primeiro caso, o Grendene está numa aba, o Cabras na outra. Também com a mesma estrutura. E o caso 2, eu não abri aqui. Carrefour também é a mesma coisa, tá, pessoal? Planilha disponível lá para vocês, na mesma estrutura. Aqui, no caso, envolvem outras perguntas, então, cálculo do ROI, e aí essa questão de ver como que se comportou a remuneração do capital total da companhia.